Olá, bom dia, todo mundo acordando cedinho para a gente poder falar sobre convivência. Vamos falar um pouquinho sobre convivência, sobre como os temperamentos ajudam ou dificultam a questão da convivência. Então a gente preparou um material bem bacana para poder falar sobre esse assunto. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos. Acordando cedinho, né? Para falar sobre convivência. Olá, bom dia, vamos chegando que a casa é de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo direitinho? Gente, falar sobre convivência e os temperamentos. Falar um pouquinho de como a gente pode ajudar os temperamentos, como é que eles podem ser melhorados para a gente conviver um pouco melhor. Ótimo, todo mundo me ouvindo direitinho. Ei, Carlos, bom dia, coisa boa, um sanguíneo para poder dizer como se alegra um ambiente na boa convivência. Muito bom. Bom dia, mais sanguíneos, todo mundo aí já sabe seus temperamentos? Bom dia, Lincoln. Todo mundo já está aí sabendo tudo seus temperamentos, né? Qualquer coisa lá nos destaques tem um monte de dica para a gente poder ver o temperamento da gente. Bom dia, Ana. Bom dia, Juliana, Nívia. Já temos melancólicos, sanguíneos, fleumáticos e coléricos. Então temos todos os temperamentos já aí representados. Muito bom dia a todos. Então hoje a gente vai falar de convivência e falar de como os temperamentos podem ajudar ou atrapalhar na convivência. E no final, né, já comentei com vocês, a gente vai abrir as inscrições para a próxima imersão. Aí eu dou os detalhes todos no final da live, eu dou os detalhes para vocês, tá bom? Fique aí, ó, sanguínea na veia, isso mesmo. Aí, colérica, muito bom. É isso mesmo. E quanto mais a gente sabe aí dos nossos temperamentos, melhor a gente consegue lidar com ele, né? É engraçado porque as pessoas falam assim, mas será que faz diferença eu saber o meu temperamento? É engraçado porque a consciência ela é muito assim, né? Só de você saber determinadas coisas, saber que tem determinadas tendências já ajuda muito, porque você já está mais consciente. Então só isso, mesmo que você ainda não faça assim grandes esforços de mudança e tal, só de você saber o temperamento e as características básicas já ajuda bastante, sim. A consciência é muito poderosa, né? Bom dia, sim, vai ficar gravada. Meu Deus, sanguíneo com colérico. É uma extroversão só, ó, sanguínea e melancólica. Outra super fleumática. Ainda Sofia, ó, a busca do conhecimento, Sofia, altamente fleumático. Muito bom. Eu sempre digo para... Bom dia, Josi. Bom dia, Bruna. Eu sempre falo para a gente se observar, hein? Os testes, eles ajudam, mas confie mais na sua observação. Confie mais no seu feeling aí com as suas próprias características, tá? Muita gente pega o teste como determinante e aí depois não repara que as características deles são diferentes. Né? Os testes são muito complexos para serem feitos, é bem complexo você fazer um bom teste de qualquer coisa, né? Inclusive de temperamentos. Melancólico com colérico, é bom que aí um dá uma ajudadinha no outro, né? Bom dia. Então, e da convivência em geral? Porque qual é a minha ideia hoje? A gente falar de convivência e depois de como os temperamentos ajudam ou atrapalham. A gente tem umas ideias, ou não tem ideia nenhuma, né, sobre princípios de convivência também. Isso é importante, porque a gente quer conviver bem com as pessoas
E muitas vezes a gente acha que conviver bem é ter que ser igual, é ter que pensar igual, é ter que ter muitas afinidades, senão não é possível. E se a gente pegar alguns princípios de convivência, vocês vão ver que a gente pode ser a gente mesmo e ao mesmo tempo conviver bem com todo mundo, certo? Ou pelo menos a maior parte das pessoas com as quais a gente tem que conviver. Tudo bem, então? Já deu nosso iniciozinho aqui? Vamos lá. Com sanguíneo, vamos falar sobre isso. A minha ideia aqui, como conviver com cada um, a gente fala bastante na imersão. O que eu pretendo falar hoje é como é que a gente ajuda e saber quais são as nossas características que ajudam ou que atrapalham dentro da convivência. Vamos lá, então? Vamos começar nosso conteúdo? Beleza. Então, ó, os princípios da convivência. O que a gente precisa pensar? A convivência, ela vai ser essencial para o ser humano. Eu não consigo sobreviver sem conviver. Eu preciso das pessoas. Eu preciso de quando eu sou criança, né, um bebê, eu preciso de alguém que me alimente, que me vista, que me proteja. Quando eu fico um pouquinho maior, eu vou precisar de alguém que me ajude a sobreviver, a morar, a roupa. Eu preciso de comida. Eu não consigo fazer tudo que eu preciso para sobreviver. Até uma pessoa que tem uma vida fora da cidade, digamos assim, vive da terra, ela precisa de ajuda ali, precisa da semente, precisa do plantio, da colheita, né, do tecer a roupa. Então a gente é incitado, o homem é um ser social, ele precisa viver em sociedade. Então é como se a gente nascesse para conviver. A gente não tem muita outra opção. Por mais recluso que a gente queira ser ou que a gente seja, a gente convive. Até comunidades pequenas são suficientes, porque se você coloca, por exemplo, em mosteiros, que são comunidades às vezes muito pequenas, 5, 6, 10 pessoas, essa convivência ela é tão intensa quanto se você estiver numa mega cidade. Porque cada pessoa é um universo. Então, mesmo que sejam poucas pessoas, se eu faço esse esforço da convivência, eu já cresço muito, já aprendo bastante. Tá? Então, mesmo comunidades pequenas, poucas pessoas, esse convívio, ele é necessário, né? E ele continua ensinando bastante. Então, assim, não dá para a gente fugir da convivência. Por mais introspectivo que eu seja, quando eu, sei lá, estou em casa e prefiro pedir uma pizza do que ir na pizzaria, quando chega o entregador eu tenho que lidar com ele. Quando eu desço na portaria para pegar uma encomenda, eu tenho que lidar ali com o porteiro. Então a gente não tem como se isolar completamente. E aí já começa a ideia de que a gente tem que fazer esse esforço, né, para a boa convivência. Porque afinal de contas sou eu que estou indo em direção às pessoas, ok? Então a gente às vezes imagina também que dentro dessa nossa tecnologia toda, porque veja só, a gente está aqui numa live, eu estou em casa, vocês estão na casa de vocês, alguns estão se locomovendo, enfim, diversas configurações diferentes e a gente se junta aqui, né? E tem um nível de convivência. Eu estou falando, vocês estão assimilando, daqui a pouco vocês vão fazer perguntas e a gente interage. Só que essa comunicação virtual, ela não é o suficiente para preencher as necessidades humanas. O ser humano, ele precisa de olho no olho no sentido físico. Eu preciso olhar para as pessoas e conviver com as pessoas. Eu, como boa colérica, eu brinco, né? A gente tem que ter com quem brigar, com quem discutir, para poder se conhecer. Então, não é só uma questão de se ver, entende? É muito comum no ambiente empresarial, por exemplo, uma pessoa ter uma coragem enorme de mandar um e-mail, uma mensagem, mas não ter coragem de falar pessoalmente algumas coisas. Que aí você vê que é diferente essa relação. Então, apesar de que a tecnologia conecta em vários sentidos, ela não é convivência dessa forma com que eu estou falando para vocês. A convivência, ela é que vai conseguir fazer com que a gente se preencha como ser humano. E se a gente não tem isso, a gente se sente muito só, a gente se sente sozinho, né?
Então é um paradoxo que a gente tem hoje, que na sociedade da informação, na sociedade da tecnologia, né, na sociedade que dá tantas formas de comunicação. Por exemplo, eu posso ligar para o Japão, gente. Imagina, isso há 100 anos atrás, eu posso ligar para o Japão e conversar com o japa. Agora, que conteúdo que eu tenho? Que convivência que eu vou ter com ele? Então, eu posso me comunicar, mas ao mesmo tempo as pessoas têm tantas possibilidades de comunicação e se sentem sozinhas. Então, a era da tecnologia e da comunicação, paradoxalmente, é a era da solidão. As pessoas se sentem muito sós. Por quê? Porque não convivem, têm convivido pouco e têm convivido mal, né? Uma convivência de má qualidade. E isso é muito ruim para a gente em diversos aspectos. Por isso que o assunto da convivência é tão importante, ok? Então, quando a gente fala da convivência, Jung é uma pessoa assim, né, um psicólogo fantástico. Jung costumava dizer que a gente precisa do outro para se conhecer. Ele falava que cada pessoa do universo, cada pessoa que você tem contato, ela representa algo de você que você precisa conhecer. Então ele falava que assim, é muito triste quando uma pessoa que eu não conheço morre, porque morre junto com ela a possibilidade de conhecer uma parte do universo fora e do universo dentro. Então olha só que ideia bacana, né? Todo mundo que a gente entra em contato é uma possibilidade da gente se conhecer, né? E da gente conhecer uma parte do universo através daquele outro. Então é super bacana essa ideia, só que para vivenciá-la, né, eu preciso estar atento a ela. Então a convivência, dentro dessa chave, ela é maior, ela é mais ampla e mais profunda do que simplesmente estar no mesmo lugar. Né? Não é assim? O pessoal fala, a convivência no trabalho, a convivência na família. E aí o pessoal fica na cabeça que é assim, não, é porque eu estou junto. É porque eu chego no trabalho e o fulano está lá, todo dia eu falo com ele. Ou então não, porque eu moro com os meus pais. Ou então, porque tem o meu marido, todo dia eu vou lá e olho para ele, então eu estou convivendo. Né? A gente associou a convivência a dividir espaços. E na verdade você pode dividir espaços e não estar convivendo com ninguém. Você está simplesmente distante, está arrumando confusão, enfim, você não está convivendo. Então, convivência, aí para a gente ter uma ideia, uma definição na nossa cabeça, a convivência, ela precisa de harmonia. É um conjunto de pessoas que vivem juntas em plena harmonia, ok? Então, só o fato de eu estar no mesmo ambiente que a pessoa não significa que eu esteja convivendo bem com ela. Simplesmente quer dizer que eu estou no mesmo espaço. E às vezes, nem tolerando a pessoa eu estou conseguindo. Como é que a gente imagina a convivência? É uma união de vidas. Convivência é vida com vida. Então eu tenho que estar vivo, consciente, presente para conviver com outro ser que também é vida. Quando a gente tem essa junção, aí a gente tem convivência, ok? E é uma junção harmônica, não uma junção atritiva, tá bom? E por isso, justamente por isso, que a gente precisa de um esforço para boa convivência. A convivência é uma arte, né? Que vai mostrar muito de quem você é. Se você quer saber, tanto que quando a gente fala dos temperamentos, né, de descobrir o temperamento e tal, eu sempre falo, olha, se observa, vê como é que você reage quando as pessoas, sei lá, te machucam, te ofendem. Por quê? Porque nesses momentos, né, quando a gente está ali na vida e convivendo, a gente vai se percebendo. Então a vida com vida, né, ela vai mostrando esse esforço de harmonia, nesse esforço de encaixar de forma correta, faz com que a gente se conheça muito e perceba os nossos defeitos e também as nossas virtudes. Então esse esforço da arte da convivência vai exigir de mim uma postura para que eu possa conviver de forma harmônica. Se eu vou de forma muito inconsciente, né, do tipo, eu sou desse jeito assim, todo mundo tem que me aceitar e tal, acaba que eu estou dizendo, eu não vou crescer com essa convivência. Eu não vou me tornar um ser humano melhor com essas oportunidades aqui. Eu vou continuar sendo desse jeito e pronto. Então, no fundo, a gente está perdendo oportunidades. Quem perde mais oportunidade é a gente.
quando dentro da convivência a gente não faz esse esforço. Então, no momento em que eu estou entrando em contato com as pessoas, vendo como elas reagem a mim, como eu reajo a elas, eu estou num processo de autoconhecimento. Então, eu preciso estar atento, eu preciso estar observando, ok? Constantemente. Então, a convivência não é só se jogar no lugar, ela precisa de uma postura, precisa de um controle, precisa de uma intenção positiva para que essa convivência de fato aconteça. Então eu vou trabalhar justamente com essa ideia. Se a convivência é um fator, é um processo consciente, como é que eu posso me posicionar de forma correta? Tudo bem? Aqui as minhas anotações, né, gente? Que eu sempre trago elas aqui assim, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ok, então, dentro da convivência, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que depende de mim agora, tá? Porque qual é o maior erro de convivência? É que a gente acha que quem está errado é o outro. Coléricos, então, tem certeza de que quem está errado é o outro, não sou eu. E isso gera uma culpabilização, né? Eu ponho a responsabilidade dos problemas no outro. Sabe, eu vou tentar explicar por que isso é um mau negócio. Por que não é bom que você faça isso. Assim, quando eu falo que o problema é meu, eu tenho um problema de convivência, eu falo que o problema é meu, eu estou dizendo que eu também tenho a solução desse problema, concorda? Fala assim, não, a responsabilidade é minha, a minha postura pode ser melhor. Eu posso mudar então e melhorar isso. Então a responsabilidade é minha e o poder também é meu. Agora, se eu ponho a culpa no outro, eu falo, olha não, fulano, a culpa é sua, a gente não está dando, porque você faz desse jeito. De quem é a solução agora? Do outro. Então, tudo está na mão dos outros. Você tá delegando a responsabilidade de uma boa convivência. Entende? E isso é muito, muito ruim para a gente. Muito ruim. Então, quando eu coloco essa culpa na outra pessoa, eu ponho também a solução nessa outra pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é melhor que a solução, a culpa, entre aspas, a responsabilidade seja minha. A responsabilidade sendo minha, eu agora posso me posicionar, tá? Então a gente vai falar de como eu me posiciono e não do que o outro deveria estar fazendo. Porque o outro é o outro, né? Aí depende dele. E eu tenho condições de fazer muitas coisas, tá bom? Gente, eu não consigo ficar respondendo as perguntas durante, mas no final a gente vê um tempinho. Se não der, vocês põem na caixinha as perguntas, tá bom? Que eu respondo todas elas durante o dia para vocês também, tá legal? E eu vou só botar o título aqui que eu esqueci, né? Eu vivo esquecendo isso, gente, vocês me desculpem. Deixa eu botar aqui, peraí. Atenção, pronto. Deu, convivência. Tá? Então, se não der para responder lá no final, eu vou tentar dar um espaço, né? E se não der, a gente nas caixinhas durante o dia, a gente vai conversando também sobre o assunto, é bom? Porque as pessoas que não tiveram aí também vão aproveitando do conteúdo, tá legal? Então, estava na questão da responsabilidade, né? Então, a responsabilidade da convivência vai ser minha. Aí você fala assim, Renata, mas a convivência é uma mão dupla. Você vai e o outro vai também, cada um vai. Assim, isso é quando as pessoas estão de acordo, né? As pessoas estão de acordo, cada uma anda um pouquinho, chega no meio, todo mundo se entende. Mas em geral não é assim, né? Em geral é você que tem que ir lá, né? O fulano tá lá emburrado, né? Aí você tá lá todo feliz, né? O sanguíneo melancólico aqui, né? Você tá lá todo feliz e o fulano emburrado. Aí você acha que você vai vir até aqui e ele vai vir? Não vai. Ele vai ficar lá emburradinho, você vai ter que ir lá, né? Conversar, tal. Ei, você, tal, como é que você tá? Aí ele vai vir até o meio e a gente estabelece uma harmonia. Então a convivência, a gente está trabalhando na ideia de ir em direção às pessoas para uma boa convivência, tá bom? E não de que eu vou até o meio do caminho e vou ficar cobrando que ela faça a outra parte, ok? Beleza, então vamos lá, onde é que eu quero, né? Onde é que eu posso mudar? E sim, a convivência, primeiro princípio, né, de uma boa convivência, é um termo que eu aprendi, foi nas redes sociais, né? É se engajar. Você tem que estar engajado, você tem que fazer parte, você tem que se sentir parte daquele grupo, ok? Então todo grupo tem uma ideia
que ilumina e que faz com que ele seja um grupo. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma família, eu tenho que fazer parte mesmo. Se eu faço parte de uma equipe de trabalho, eu tenho que me sentir parte. E muitas vezes a gente fala assim, o pessoal não faz eu me sentir parte. Tudo bem que as pessoas podiam facilitar a nossa vida, mas em geral elas não facilitam. Então eu tenho que me sentir parte, certo? Se eu não me sinto parte do grupo, se eu não me sinto parte daquela comunidade, eu não consigo me engajar com ela, eu não consigo perceber as necessidades dela, eu não consigo achar a minha posição. Então eu não posso ficar distante e querer conviver bem. A convivência precisa de compromisso entre as pessoas que estão ali. Então, o primeiro ponto é saber se a gente está engajado ali com as pessoas que a gente está convivendo, no trabalho, na família, na rua. E numa linha maior, a própria humanidade. Eu me sinto parte da humanidade, isso é muito difícil, porque me sentir parte da humanidade aqui com quem eu conheço é muito mais fácil. Agora, se sentir parte da humanidade, com alguém que está do outro lado do mundo, é bem mais complexo. Mas muitas pessoas conseguem, certo? Então, dá para fazer sim. Então, quais são as pessoas, qual é o grupo em que eu me sinto parte e aonde eu vou conviver? Ok? Então, eu faço parte de uma cidade, por exemplo. Você já viu, às vezes, a pessoa tem um amor pela cidade, assim, ela se sente parte daquela comunidade, daquelas plantas, daquelas ruas, ela se sente parte daquilo. Então, ela convive com aquilo, convive com a cidade, Então, são formas bem interessantes da gente se pertencer, Pertencer a um lugar ou a um grupo. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, vou dar umas indicações, certo? A primeira, eu vou falar de uma coisa super fora de moda, gente. Meu Deus do céu. As antigas agora. Eu vou falar de cortesia. Primeiro ponto para uma boa convivência é ser cortês. E eu sei que isso é super fora de moda, pode estar um monte de gente achando que não precisa, mas é um ponto de boa convivência muito importante. E o pior, quanto mais intimidade as pessoas têm, menos cortesia elas têm utilizado nas suas relações. Então, a pessoa que convive com a gente, que vê a gente ali de manhã cedo, já tem que aturar a gente ali de manhã cedo e tal, são as pessoas que eu deveria ser mais cortês. Aquela pessoa que vai passar o dia comigo, eu vou chegar em casa, ela vai estar lá, seja marido, filho, pai, Eu preciso conviver com as pessoas bem. E essas pessoas, elas merecem o meu melhor. Então, você imagina assim, a pessoa resolve casar comigo, ela vai dividir a intimidade dela comigo. Então, ela merece o meu melhor, Porque ela tomou uma decisão muito difícil. Eu tenho que ajudar ela nisso, certo? E muitas vezes a gente faz o contrário. Na intimidade, a pessoa vai deixando de ser cortês. Ela vai deixando de falar, bom dia, obrigado, por favor. Essas coisas básicas. Uma cortesia até na aparência, A gente fica, principalmente fleumáticos, que gostam muito de coisas despojadas e tal. Aí é que é uma maravilha, Não, é todo confortável o dia todo, começa a ficar mais desleixado. Então, a cortesia, ela não pode sumir com a intimidade. Ela tem que aumentar, seria o certo, ela aumentar com a intimidade. Por quê? A cortesia é uma forma de você mostrar o seu melhor. Você mostrar o melhor que você tem para aquela pessoa que convive com você. Então, cuidado quando você achar que por ser íntimo, aquela pessoa com a qual você está convivendo não merece o seu melhor. Não faz muito sentido, tudo bem? Então, quanto mais íntimo, mais cuidado a gente tem que ter para não perder esse tipo de coisa. Eu lembro de uma piada, Que o cara disse que ia casar, Aí ela falou assim para ele, agora que a gente vai casar, você vai me conhecer de verdade. Aí ele fala assim, olha, se é muito diferente do que eu vi até agora, eu não quero não. Porque eu gostei do que você me mostrou até agora. Por isso que eu quero dividir a minha intimidade com você, porque eu gostei do que eu vi até agora, eu me sinto bem, você me faz bem.
Agora, se depois o negócio vai mudar muito, aí vamos conversar, né? Vamos conversar melhor, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia que no fundo é isso, né? A gente, quando vai conviver com uma pessoa por escolha, a gente imagina que é o que a gente tá vendo. Por isso todo mundo fala, né? Ah, Renato, mas não tem jeito, depois que casa muda. Mas pode mudar para melhor, né? Muda de fato, eu concordo. Mas pode mudar e ficar muito bom, não precisa ficar ruim. Não é uma regra, tá bom? Não é regra. Então, sempre cortês, tá bom? Regras básicas de cortesia, não ser grosseiro, né? Cuidar da corte que é a nossa casa, né? Da corte que é o nosso lar. E quando a gente não escolhe, Renato, porque eu tô falando aqui alguém que você escolheu, né? E quem você não escolhe? Mais ainda, porque a vida tem das suas, né? Ela tem os seus motivos para montar esse tipo de convivência que a gente tem. Então, existe sempre uma gratidão que pode ser trazida dentro da família também, né? Quem nos sustenta, né? Nem que seja assim, dá comida, né? Paga o lugar onde a gente mora, enfim. Então, você sempre tem como tirar um aspecto de gratidão para tentar melhorar essa convivência. Não precisa concordar, não precisa ser igual, não precisa se submeter. Simplesmente ser grato por você ter um lugar, né? Onde você pode viver. Tá legal? Então, bastante cuidado com isso. E um dos problemas maiores da cortesia é a pressa, né? A gente, quando é muito apressado, a gente fica descortês. A gente fala rápido, a gente sai correndo, a gente não se despede, a gente não cuida. Então, cuidado com a pressa, tá bom? Beleza. Aí, agora mesmo as partes difíceis, ó, gente. A arte, a convivência, eu gosto muito de uma frase que é a arte do viver e deixar viver. É um ditado português, né? E é uma arte mesmo. E a chave da convivência está toda aí. É você viver e deixar os outros viverem. E a gente tem dificuldade nos dois aspectos. A gente tem dificuldade em viver, em ser autêntico, em fazer as nossas experiências, tirar nossas conclusões. E a gente tem dificuldade em deixar o outro viver, né? Aí, dependendo do temperamento, então, a gente quer que os outros sejam iguais a nós. Façam as coisas de forma igual à nossa. Isso gera muito conflito, gente. E perceba, normalmente, obviamente existem conflitos de princípios, não vou nem entrar neles, porque assim, uma pessoa que vai contra o seu princípio, normalmente você não vai ter uma grande convivência com ela. O que você imagina? Que as pessoas que têm os mesmos princípios costumam ter muito conflito. Então, elas não estão se dando por questões superficiais, que são formas de fazer as coisas. E não a essência do que as pessoas são. Então é assim, a gente vai lavar a louça e aí ele usa uma esponja, eu uso outra. Ele usa a esponja errada e aí lava a louça errada. Aí você fala, a gente está discutindo normalmente na forma com que a pessoa faz as coisas, percebe? Todo mundo quer lavar a louça, todo mundo quer deixar o negócio pronto. É o melhor dos mundos, né? Porque muitas vezes nem isso. Mas a gente está falando da forma. Não, tem que ser agora. Não pode ser depois. A gente não está falando de essência, né? E nessas formas, por que elas são importantes agora em um aspecto, né? Elas não são importantes no sentido de que não são princípios, mas elas são importantes porque elas são a sua forma de expressão no mundo. Então, a forma com que eu faço as coisas, eu estou me expressando. Se eu não consigo expressar dessa forma, eu vou ser totalmente castrado. Então, eu preciso expressar de um jeito e quem está do meu lado também precisa expressar. Então, as formas nesse sentido, elas são importantes, até porque, às vezes, a pessoa não consegue fazer de outra forma. Tem muita reclamação do colérico, o fleumático, pobre coitado, né? Todo mundo reclama dele, que é muito devagar. É uma forma, é a forma dele se expressar. Se eu castro essa forma, se eu falo, não, você não pode ser assim, você não pode demorar tanto, você tem que ser rápido. O que eu estou fazendo? Eu estou exigindo que ele faça da mesma forma que eu faço. E aí eu tiro a possibilidade dele se expressar de maneira natural. Percebe? Tudo bem que tem momentos na vida que tem que ser rápido mesmo. Tem algumas coisas onde o fleumático vai ter que trabalhar para ir mais rápido, mas normalmente, quando é necessário de fato, ele sabe.
Ele sabe que tem que ser rápido e ele se esforça por isso. Agora tem coisas que ele acha que não precisa e é aí que a gente vai fazendo os conflitos. Então tem uma forma de um ser e a forma do outro ser. Ela não é importante ao ponto de gerar um conflito se os princípios estão alinhados, mas ela precisa acontecer para que a pessoa se expresse. Então, se eu quero me expressar de forma rápida, é mais ou menos assim, então eu vou rápido, deixa o outro ir do jeito dele, dentro do ritmo dele. Se eu quero fazer com muito detalhe, deixa o outro ter uma visão mais ampla, porque as duas são necessárias. Né? Por exemplo, você pega o melancólico, ele gosta muito de detalhes das coisas. Então, dentro de uma casa, se ela pega um sanguíneo, ele não olha detalhes, ele é muito observador, mas ele não vai parar para arrumar as coisas, botar as coisas no lugar, botar uma flor, um negócio assim. Normalmente um perfil melancólico vai tomar mais cuidado com isso, sabe? Se as coisas estão bem organizadas, bem limpas, né, bonitas. Então esses detalhes são importantes do mesmo jeito que a visão global. É como se fosse um prédio. Dentro de um prédio você precisa de alguém que tenha uma visão global, né, do todo, do prédio, a estrutura, o encanamento e tal, coisas que eu não tenho a mínima ideia. E precisa das pessoas dos detalhes, que aí entra mais o arquiteto, né, que é a questão das cores, o acabamento, a torneira, o piso. Então você precisa do macro, você precisa do micro. Se eu tenho uma visão macro e fico enchendo o saco da pessoa que gosta dos detalhes, eu vou ficar com um prédio cru. Eu vou ficar com um prédio sem piso. Porque vai estar todo mundo pensando na estrutura e ninguém pensando no detalhe. Então, quando tem um temperamento detalhista, né, como o melancólico, ele aporta, ele ajuda. Ok? Por quê? Porque alguém precisa pensar nos detalhes. Então, ele pode aportar nisso. Agora fala, aí, mas o melancólico é cri-cri. Não, não é não. O melancólico fora do centro e tal, não sei o que, pode ficar cri-cri. Mas lidar com detalhes é uma virtude, ok? Então, dentro disso, a gente precisa aceitar formas diferentes de fazer as coisas. Ritmos diferentes, jeitos diferentes. E esse é o grande problema, normalmente, da convivência, tá bom? Então, tenha isso na cabeça. Convivência é a arte de viver, ou seja, eu também tenho o direito de fazer as coisas de uma forma onde eu expresse o melhor de mim, hein, gente? É o melhor. Você falar, eu tenho direito de expressar o pior de mim, eu acho um péssimo negócio. Um péssimo negócio, expressar o que você tem de pior. Porque evolução, né? A gente quer crescer, é expressar o que a gente tem de melhor. Então, nisso eu tenho direito de expressar o melhor que eu tenho, da forma com que eu consigo fazer isso. Até porque eu não consigo fazer como o outro faz. E o outro não consegue fazer tudo do jeito que eu faço. Então, se eu tenho esse direito de expressar o melhor de mim, eu dou esse direito para o outro também de expressar o melhor dele. E aí eu estou na arte do viver e deixar o outro viver, tá? Deixar o outro viver não é deixar ele fazer burrada não, tá bom? Deixar fazer tudo errado de qualquer jeito, não. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, tô vendo que ele tá fazendo uma burrada enorme, eu falo assim, não, a Renata na live disse que tinha que deixar viver. Ó, eu nego, não é isso, tudo bem, não é isso. É o deixar, nesse ponto, se ele está fazendo uma grande burrada que vai prejudicar ele demais, não é assim, aí ele se vira, não, eu vou lá, eu tento, eu ajudo. Eu quero deixar ele viver expressando o melhor dele, e eu vou ajudar ele a fazer isso. Tá? Então, quando a gente fala de viver e deixar viver, é a expressão do melhor da gente, que normalmente a gente castra a melhor forma daquela pessoa se expressar, tudo bem? Não é deixar seu amigo fazer borrada, não. Vá lá ser um bom amigo, vá lá, tente ajudar e tudo da melhor forma que você puder. Assim como você espera que seus amigos façam com você, né? Te ajudem, te apoiem quando você precisa. Então, viver e deixar viver é a forma de fazer uma boa convivência. Vida com vida, né? Viver e deixar viver. E para isso, tem duas coisas bem básicas. Tem várias, né? A gente tem que escolher. Difícil dessas coisas é que é pouco tempo. Né? A gente precisa saber fazer duas coisas: saber ouvir e não criticar os outros. Eita, agora o negócio ficou difícil. Agora que a Marcinha chegou, ó, eu entrei na parte difícil dessa live. Vamos para o saber ouvir. A gente
às vezes até escuta a pessoa, aquele som entra, né, pelo nosso ouvidinho, mas a gente não está prestando atenção. As pessoas, quando a gente conversa, e é engraçado porque às vezes eu já passei por isso, vocês devem ter passado também. Você está numa mesa, está todo mundo conversando, está todo mundo falando, mas ninguém está ouvindo o que o outro diz. Você já viu isso? O fulano está falando de um assunto, o outro está dando opinião e tal. Quando você vê, tem, sei lá, 6, 7 pessoas em torno da mesa, aí todo mundo falando, mas ninguém está se entendendo, porque eles estão falando sozinhos. Eles não estão falando uns com os outros, né? Às vezes porque o outro não está mostrando interesse, então a pessoa começa a falar sozinho. É tão interessante, porque você vai comendo tranquilamente, você tem vários monólogos acontecendo ao mesmo tempo. O bom não é isso, o bom é você falar e alguém ouvir, por isso que eu sou professora, que a gente quer que as pessoas escutem. Então faça o papel de quem ouve, ok? Escute, ouça com atenção as pessoas. É uma forma de mostrar interesse por elas. Coisa chata é quando você vê que a pessoa está desinteressada, ela não tem interesse em você, não tem interesse no que você está falando, isso é super chato, não é? Então, a gente não pode fazer isso com os outros. O que a gente precisa? A pessoa está falando, eu tenho que mostrar interesse por ela. Como é que eu mostro interesse por uma pessoa? Me interessando pelo que ela fala. Se ela está falando aquilo, provavelmente é importante para ela. Aí já tem uns pensando assim, Renato Sanguíneo fala demais. Assim, tem isso. Tem gente que fala demais. Melancólico também fala muito, certo? Quer explicar detalhes, assim, fleumático, quer analisar tudo, mostrar tudo. Todo mundo no final fala demais, só que por motivos diferentes. O sanguíneo fala demais para chamar a atenção, o melancólico para se explicar, o fleumático para ter certeza que você entendeu e o colérico para mostrar que ele está certo. Então, assim, cada um fala demais por motivos diferentes. Agora, se você não se interessa pela pessoa, pelo que ela fala, você não tem como conhecer ela. Entende? Então, assim, é muito estranho você falar, eu me interesso pelo Beltrano, mas como eu não escuto ele, eu não sei o que ele faz para viver, não sei se ele gosta de cachorro, se ele tem alergia, eu não sei quais são as coisas que ele faz de hobby. Ou seja, eu me interesso pela pessoa, mas não sei nada sobre ela porque nunca parei para escutar. Nunca parei para escutar. Certo? A convivência no trabalho tem muito disso. A gente está lá, às vezes, convivendo com uma pessoa há anos, a pessoa está na mesa da sua frente e ela conversa com você, só que a gente não ouve. Aí passa um tempo, a gente não tem ideia de quem é que está lá na nossa frente. E a gente acha que é nosso amigo, companheiro, mas não tem laço nenhum. Por quê? Porque a gente nunca ouviu, a gente nunca se interessou por ele, pelo que ele fala. Então, saber ouvir, gente, é uma das melhores coisas, um dos maiores desafios e uma das melhores coisas para a convivência, certo? Aprender a ouvir os demais. E o sanguíneo também precisa aprender a ouvir. Então, para os sanguíneos aí presentes, o que eu sugiro? Não interrompam as pessoas. Deixa a pessoa terminar o raciocínio dela antes de você dar a sua opinião. Entenda a opinião dela, né? Às vezes a gente precisa até repetir o que ela falou para ver se a gente entendeu mesmo o que ela disse. Então, qual é a problemática? O colérico, ele interrompe a pessoa porque ele acha que ele assim, eu já sei onde essa pessoa vai chegar. Eu já sei o que ela vai dizer. Para que eu vou perder esse tempo todo aqui? Ouvir, ficar ouvindo? Ela corta. Ela fala, o que você quer dizer é tal coisa. Não, mas para fazer isso, você faz isso. Pronto. O que aconteceu com o outro? Murchou. Vixe, bichinho murcha, gente. É só reparar. Você faz um negócio desse, a pessoa do outro lado fica assim, tá, nem vou falar mais, a pessoa não escuta, né? E o sanguíneo corta porque ele quer dar a opinião dele, quer fazer uma piada, quer fazer um comentário inteligente, quer mostrar alguma coisa, e aí corta a pessoa, tá? Então, cuidado com isso, certo? Não interrompa. É muito difícil. E nem o próprio sanguíneo, nem o próprio colérico gosta quando fazem com ele, né? Porque o colérico fala assim, eu sou rápido, eu vou falar rápido. E o outro colérico corta. Vixe, Maria, é uma competição. Daqui a pouco estão falando em código Morse ali, né? Para ver quem vai mais rápido. Então, quem corta também não gosta de ser cortado. Ninguém gosta, certo? Você pode, se você quiser, dar uma apressada na pessoa. Tem gente que é verborrágico, que chama, né? Mas não corta, deixa ela falar. É importante saber o que ela quer dizer, tá? E não criticar.
Aí não criticar é complicado, por quê? Porque hoje em dia a gente tem a crítica como algo muito positivo. Vou explicar o que eu chamo de criticar, tá? Até porque esse termo, né, o pessoal usa de várias formas. O que eu chamo de criticar? É apontar um erro e ir embora. Isso seria a crítica vazia, né? Que é o quê? Eu falo, olha, você fez errado. Aí eu vou embora. Não fico, não ajudo, não ensino, não me comprometo, não faço melhor. Simplesmente digo que está errado, cobro e vou-me embora. Gente, isso é muito chato numa convivência cotidiana. Olha, nem chefe, um bom chefe não faz isso. Um bom chefe não faz isso. Ele vai, ele fala, ele diz o que está errado, mas ele ensina, né? Um bom chefe não é assim? Ele está lá, ele te dá ferramenta, te ajuda, ok? Então, a gente vê muita coisa errada. Às vezes uma pessoa está cometendo um erro. Então eu vou lá, às vezes, e acho que simplesmente falar que ele está errado é o suficiente. E sabe por que não? Porque muitas vezes a pessoa sabe que aquilo não está tão bom assim. Ela sabe que está errado, só que ela não tem condições de fazer diferente. Ela precisa de help, ela precisa de uma ajuda. E a gente acha que apontar o erro só é o suficiente. E não é. Repara quando fazem isso com você, como é chato. A pessoa vem, diz que está errado e vai embora, deixa você com aquele abacaxi. E às vezes nem é tão ruim assim. Então, cuidado com a crítica. Toda crítica que a gente faz, na verdade, mostra a nossa ignorância sobre o assunto. Por quê? Eu critico uma pessoa porque ela fez um trabalho ruim. O que eu estou analisando? Resultado. Só isso. Só o resultado. Eu não analisei o esforço dela, as condições dela, não analisei as habilidades, não analisei se ela deu o melhor de si mesma, não analisei se eu pedi alguma coisa que ela não tinha condições de fazer. Eu não fiz nada. Ou seja, eu ignoro totalmente as condições do negócio. E eu vou lá e faço a crítica. E não apoio. Tudo bem? Isso é o que eu estou chamando de crítica. Isso para a convivência é terrível. Porque não junta, não une. Ah, Renata, mas se eu vejo um erro, então o que eu faço? Ajuda a resolver. Dê uma solução. Mostre um caminho. Haja. Certo? Apoie aquela pessoa ali que não está conseguindo fazer aquele negócio direito. Se você é um chefe, é uma questão de trabalho, veja uma função. Às vezes a pessoa está numa função errada, mas não aponte simplesmente o erro e vai embora. Certo? Se você quer conviver bem com a pessoa, mostre sua experiência. Se você está vendo que está errado, provavelmente você sabe fazer melhor. Então ensina essa pessoa. Tem várias formas de reagir a um erro, a um problema, a um trabalho mal feito. A crítica é uma delas e é a mais estéril delas, certo? Então eu sei que a crítica hoje em dia é vista como um poder de análise e aí a gente critica, a pessoa não gosta, a gente ainda fala assim, você não está aberto e tal. É muito difícil, você está aberto para uma coisa que não vai te ajudar, né? Não vai resolver seu problema. Mas agora, se você entra e mostra uma solução, né? Dá uma opção, aí deixa de ser essa crítica vazia. Aí passa a ser um companheirismo, né? Do tipo, olha, eu vou te ajudar. Aí você fala, Renata, mas nem sempre dá para ajudar. Aí você fala, então nem sempre a gente precisa falar o que vê. Muitas vezes a gente não está botando nada em jogo. É simplesmente uma coisa que eu acho que devia ser feita diferente, certo? Não vai prejudicar ninguém se ficar daquele jeito e eu vou lá e fico, ó, tá errado, tá errado, tá errado. Tá bom? Então isso é terrível. E a crítica para cá, crítica para lá, crítica para lá, chega uma hora que as pessoas estouram. Chega uma hora que elas falam, você não confia em mim, porque só critica, você não concorda com nada que eu faço, que não sei o quê. E aí é difícil você construir confiança assim. Agora, se você precisa realmente mostrar o erro, porque aquilo é uma coisa prejudicial, né? Para você, para o outro, para o grupo, então se comprometa a melhorar e é a forma correta de fazer uma crítica, ok? Tudo bem? Então aqui a gente falou, a gente já falou de várias coisas. A gente já falou de se sentir engajado no grupo, né? Se sentir parte do grupo. A cortesia, né? Falamos de ser cortês. No convívio geral, principalmente no íntimo. A gente já falou do viver e deixar viver, né? De aceitar as diferenças. Não criticar e saber ouvir. Tudo bem? Então, assim, tem muitas outras coisas, mas se a gente conseguir essas daqui, olha, a convivência vai dar um up. Meu filho, o negócio vai ficar muito bom.
vai melhorar bastante. Já fui falando um pouquinho dos temperamentos, né? Então agora focando nos temperamentos, certo? Aonde que os temperamentos podem ter mais dificuldade. O fleumático, ele pode ter muita dificuldade no engajamento. O fleumático, ele pode ser um pouco, ele parece, não quer dizer que ele seja. Então, o fleumático tem que mostrar seu interesse pelas coisas do grupo, da família, da equipe, do trabalho, do time de futebol. Ele tem que mostrar interesse, precisa de um certo esforço. E como ele é muito da zona de conforto, se for dar muito problema, é capaz dele não querer se engajar de fato, não querer participar de fato. Então, o fleumático ele precisa fazer um esforço para pertencer e para aceitar a mudança de rotina que é necessário muitas vezes para conviver. Quando acontece algo na vida de uma pessoa, por exemplo, alguém tem uma promoção, você é mudado de setor, um filho, o que vai acontecer? Sua rotina vai mudar totalmente. Isso para o fleumático costuma ser um problema. Uma pessoa que chega dentro da casa e começa a fazer as coisas diferentes, ele pode se afastar para não ter problema, certo? O que é ruim para essa participação do grupo. E não querer, não aceitar, ficar realmente chateado com as mudanças, tá? Então, fleumáticos, cuidado com essa parte. Melancólicos costumam ser, eu botei 2 aqui, a crítica, que o melancólico tem muita tendência ao perfeccionismo, isso vai tornar ele muito crítico, certo? Então tem que tomar muito cuidado, assim, para não ficar dando sermão em cima de todo mundo. E se interessar pelo outro, sabe? O melancólico às vezes é muito fechado dentro de si. E aí ele não vai se interessar. Ele não é que ele não vai ouvir, ele vai ficar quietinho escutando, mas ele não se interessa, certo? Porque tem essa parte muito voltada para si mesmo. Então você pega a pessoa voltada para si mesmo e dá sermão em todo mundo, é um perfil difícil de conviver também, tá? Então tomem cuidado com isso. O sanguíneo, comentei, né? O sanguíneo na questão da comunicação, aprender a ouvir as pessoas e não interromper, certo? O sanguíneo quer muito ser esse centro das atenções e aí muitas vezes para ser o centro da atenção meio que apaga os outros, né? Então deixa o pessoal falar, se expressar. Do sanguíneo, então, o cuidado com essas conversas, tá? E também, gente, se você tem que conviver com uma pessoa muito organizada, né, um perfil fleumático, melancólico, o sanguíneo tem que fazer um esforço para organizar porque irrita demais os outros, certo? E o sanguíneo tem muita dificuldade em organização. Então, se você convive com o sanguíneo, ajuda, tem formas fáceis de organizar as coisas, sabe? Ambientes, espaços, que ajuda muito dentro da convivência, tá? O temperamento tem já crítica, eu já respondi aqui, né? Do melancólico. O colérico é um problema porque ele é muito trator, né? Então, assim, ele não sabe ouvir no sentido de levar em consideração o que os outros falam. Então, o colérico, ele quer arrumar tudo de uma vez e rápido. E aí, nisso, pode fazer da convivência um exercício militar, né? Bora lá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, todo mundo botando as coisas no lugar. Porque ele não ouve a opinião dos outros. Como é que o outro gostaria de que as coisas fossem feitas? Tem muita dificuldade de receber correções. Então, o colérico, ele precisa, assim, baixar um pouquinho a bola, sabe? Levanta a suspeita de que talvez, de vez em quando, você não esteja certo naquilo que você está fazendo. Porque como é muito rápido, né? Pode ter tomado uma decisão errada, percebido errado. Então, converse, pergunte para as pessoas o que é importante para elas. Não se imponha desse jeito porque você castra os demais. Então, coléricos, cuidado com isso. Por outro lado, tudo bem aqui então, os temperamentos e aí pontos específicos onde seu temperamento pode gerar problema. Por outro lado, todo temperamento tem algo muito positivo dentro da convivência. Então, nesses pontos é interessante porque no defeito você tem pontos específicos, né? Mas as qualidades, elas são abrangentes. As qualidades, elas são amplas, elas ajudam no geral, não num ponto específico. Certo? Quais são os pontos positivos, né, dentro do convívio? O sanguíneo, gente, ele gosta de pessoas, ele gosta de gente e nada melhor do que estar do lado de gente que gosta de gente,
tá do lado sanguíneo bacana, é muito bom. Porque ele é a alegria da casa. Ele é aquela pessoa que, se estiver bem harmonizada, ela sabe falar o que anima as pessoas, ela sabe deixar as pessoas um ambiente mais otimista. Então, o sanguíneo ele pode ser um foco de luz dentro de um ambiente, desde que ele saiba o que ele está fazendo, tá bom? Então, o sanguíneo trazer alegria, isso é muito importante. O colérico, ele pode ajudar as pessoas a melhorar desde que ele escute um pouco mais. Então, como ele tem essa ideia de aperfeiçoamento constante, ele quer sempre que as pessoas sejam o melhor delas. E isso é muito bom, porque é aquela pessoa que põe todo mundo para frente. O sanguíneo alegra e o colérico movimenta, assim, ajuda as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, incentiva muito isso. E isso é importante para as pessoas. Então, o colérico ele é um motor, né, que pode ajudar as pessoas a serem realmente melhores. Só tem que tomar cuidado para não virar o tratorzinho, né? E ao invés de empurrar, passar por cima. O fleumático, ele vai tornar o ambiente leve. O sanguíneo torna o ambiente alegre. O fleumático torna o ambiente leve. Ele tem um humor mais leve. E ele é muito pacífico, ele é muito diplomático. É aquele cara que consegue resolver os conflitos. Ele vê todo mundo brigando e tal, e ele consegue achar aquela solução, ajudar a apaziguar os ânimos. Então, o fleumático ele é muito importante para a resolução dos conflitos cotidianos, para evitar que eles aconteçam. Essa diplomacia fleumática é extremamente importante, ok? E do melancólico, eu trouxe como virtude, que ajuda demais nos ambientes, é justamente a preocupação com detalhes, com coisas que os outros temperamentos normalmente não se importam e são importantes. Então ele se preocupa com os detalhes, ele se preocupa com a estética do ambiente, ele se preocupa com uma decoração, uma flor, ele pode tornar o ambiente, seja no trabalho, seja em casa, extremamente acolhedor, belo, ok? Então o sanguíneo, o melancólico, ele tem essa capacidade de perceber detalhes. Isso é muito importante, porque se você larga os detalhes, as coisas começam a se deteriorar. O melancólico é aquela pessoa que vai ter um probleminha ali na janela e ele vai ficar incomodado porque aquele negocinho da janela ali não tá certo. E ele vai e quer arrumar aquilo. Por que isso é bom? Porque tem temperamento, tem gente que só vai ver quando a janela cair. Eu falo, meu Deus, mas eu nem vi. E o melancólico já está vendo há um tempão. Só que o que ele tem que fazer? Tem que ir lá, tem que arrumar, tem que cuidar. Então veja que cada temperamento tem uma coisa muito positiva para a convivência. Então não é só cuidar dos defeitos, mas é impulsionar virtudes, impulsionar o bom de cada temperamento. Isso é que é a formação do caráter, né? Por isso que é importante a gente conhecer o temperamento e as tendências. Porque às vezes um melancólico detalhista pode não ver isso como uma virtude e tentar, ao invés de usar bem, mudar a forma de ser. E como é uma tendência fisiológica, ele sempre vai estar olhando para os detalhes, mesmo que ele não queira. É uma coisa assim incontrolável. Então é melhor aprender a lidar com isso, direcionar de forma correta e não deixar essas coisas se tornarem um problema, ok? E aí foca naqueles princípios, o viver e deixar viver, não criticar, saber ouvir e ser cortês, tá bom? E se engajar com o grupo. E aí em cima disso a gente consegue ajudar demais uma convivência de vida com vida e não somente estar no mesmo lugar que as pessoas, ok? Legal, gente, eu tinha muito mais coisa para falar, né, de convivência. Acho que eu vou fazer outra live de convivência, que ainda tem muita coisa para dizer. E eu queria convidar, claro, então, né, falei no início, quem quiser falar mais sobre os temperamentos, a gente vai ter uma nova turma da imersão nesse próximo sábado. Vai ser de 2 às 5 da tarde, é uma aula ao vivo, certo? A gente vai estar lá conversando para falar de temperamentos, saber identificar, fazer um plano de ação pessoal de como você melhorar, né, a forma de lidar com o seu próprio temperamento. Então a gente quer fazer uma coisa bem prática, bem bacana, durante 3 horas, só falando aí dos temperamentos, as dificuldades que vocês têm e tal. Então ele vai ser no sábado,
de 2 às 5. Já está lá no link da bio para vocês poderem fazer a inscrição na imersão. Pode ser pago, né, por boleto, por cartão, são R$ 97,00, tá? Pelo aulão. Você vai ter acesso a uma plataforma onde vai ficar gravada a nossa aula e também vai ter acesso ao Guia de Sobrevivência dos Temperamentos, que é um e-book que a gente fez com as características aí de cada um dos temperamentos. Então, você vai aprender a usar esse guia. Para quem não quer se aprofundar, ficar estudando tudo sobre temperamentos, o guia é o que você precisa para poder aí analisar todas as situações. Ele está bem prático e bem cirúrgico, digamos assim, né? Então fica o convite para a nossa imersão. Eu acho que vai ser muito bom. A experiência do grupo anterior foi excelente, né? Também foi muito bacana. Se conhecer, gente, é muito bom. E os temperamentos são uma ferramenta bacana para você se conhecer. Por quê? Porque você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser uma pessoa da área de saúde para ver os temperamentos e para cuidar disso. O temperamento, ele não cuida de traumas, nada nesse sentido. Mas ele é um guia, ele é uma base que permite com que você perceba tendências constantes. E a partir daí você poder reagir de forma correta. Então é um conhecimento que qualquer pessoa pode trabalhar sem fazer estrago, né? Então você sabendo seu temperamento, você já consegue se observar e se conhecer em muitas coisas, ok? Então espero vocês lá no sábado, tá legal? Para a gente poder conversar mais sobre as qualidades e os problemas, né, de cada um dos temperamentos, para ajudar muito, muito a melhorar a convivência de vocês, tá legal? Repito, quem tiver perguntas, vou abrir a caixinha, coloca as perguntas lá na caixinha que eu vou respondendo durante o dia para vocês, tá legal? Beleza, então, gente. Muitíssimo obrigada. Começamos aí uma boa manhã, né? Observem bem a convivência de vocês. Obrigada. Aí, agora daqui a pouco vão me derrubar aqui. Eu vou ter que sair. Obrigada, Sofia. Obrigada. Tchau, tchau, Karina. Tchau, Michele. Um excelente dia para vocês, viu? Excelente dia. Tchau, Maria. Ai, gente, eu tô me sentindo na porta da sala. Sabe quando você vê os alunos saindo assim? Tô me sentindo na porta da sala. É quando vocês chegam e quando vocês vão embora. Tchau. Nem quero ir embora. Legal. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Ivan. Tchau, Marisa. Tchau, Lucas. É isso. Agora eu vou fechar a porta. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau.